Quando olhamos para um texto tão antigo quanto a Bíblia, é natural ficarmos confusos e perdidos. Porém, através de um estudo sistemático, é possível chegar à sua compreensão. E muito mais, ainda dá para a gente poder fazer um traçado da linha histórica daqueles tempos até os nossos dias atuais. É o que iremos ver como, por exemplo, o texto de Gênesis, que foi escrito há 4.000 anos atrás, e conseguimos traçar uma linha histórica até os nossos dias para podermos aplicar e nos trazer muito ânimo e esperança nas histórias bíblicas. É o que iremos ver hoje no estudo com os filhos de Noé. Acompanhe conosco. Olá, seja muito bem-vindo. Você está na série Morando em Gênesis do canal Nômades Literários. Meu nome é Fernando Henrique e eu serei vosso anfitrião no estudo de hoje, Os Filhos de Noé. Não deixe de conferir a descrição do vídeo com o e-book ou o PDF de apoio desse estudo. Então vamos para a aula de hoje. Os filhos de Noé que saíram do barco foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi pai de Canaã. Eram esses os 3 filhos de Noé. Desses 3, toda a terra foi repovoada. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do seu vinho, embebedou-se e ficou nu em sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e contou a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Sem e Jafé pegaram uma capa, cada um segurando por uma ponta à altura dos ombros, e andando de trás para frente, cobriram a nudez do pai, cada um mantendo o rosto virado, para não ver o pai com o corpo descoberto. Ao acordar, já com os sintomas da ressaca, Noé ficou sabendo o que seu filho caçula tinha feito. Então disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, escravo de seus irmãos. Bendito seja o Eterno, o Deus de Sem, mas Canaã será seu escravo. Deus faça Jafé prosperar, que ele viva em grandes extensões de terra nas tendas de Sem, mas Canaã será seu escravo. Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, viveu Noé 950 anos e depois morreu. Vamos lá, pessoal. O nosso estudo de hoje é Os Filhos de Noé, baseado em Gênesis 9, do 18 ao 29. Nossa introdução é de extrema importância lembrarmos o contexto em que Moisés escreveu o livro de Gênesis, porque hoje veremos mais um forte motivo para animar os israelitas a conquistarem a famigerada terra prometida, Canaã. E o motivo é o de descobrir a origem daqueles povos e os porquês de reivindicarem aquela terra. Portanto, os livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que Moisés escreveu durante os 40 anos em que peregrinou pelo deserto com os filhos de Israel, servem para alinhar o pensamento dos israelitas sobre a visão de Deus da história do mundo, da história do homem e da redenção da humanidade, bem como prepará-los para enfrentar e vencer esses inimigos com as palavras de encorajamento, tal como as que o general faz para os seus soldados antes de mandá-los para a guerra. Então a gente vê que agora os israelitas tinham chegado à beira do Rio Jordão, como você pode conferir no mapa, na planície de Moabe, uma planície muito extensa, situada de frente com a cidade de Jericó, e atrás deles estava o Egito Antigo, que eles tinham sofrido por lá, onde tinham sido escravos durante 400 anos e haviam sido libertos já fazia 40 anos pelo próprio Moisés, e estava agora diante deles a terra que Deus prometeu e haveria de dar para eles como promessa, a promessa que foi feita a Abraão, o pai da nação israelita, como iremos ver nos próximos estudos.
Àquela altura, a terra de Canaã era habitada por 7 nações, dividida entre os povos dos heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. Nomes parecidos aí, né? Até rimam, mas são os 7 povos que estavam lá na terra de Canaã. Essas nações eram mais numerosas, mais poderosas e militarmente mais bem preparadas do que eles. Todavia, pessoal, agora tinha chegado a hora de Israel atravessar o rio e iniciar a guerra contra eles e tomar posse daquela terra que Deus havia prometido. Os filhos de Noé. Agora a gente pode ver aqui no versículo 18 e 19 que diz o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses 3 são os filhos de Noé e a partir deles se povoou toda a terra. Tudo indica que esse episódio aqui aconteceu tempo depois que Noé e sua família haviam saído da arca e já tinham se estabelecido na terra e se organizado em um clã familiar. Os 3 filhos de Noé já tinham seus próprios filhos, tinham iniciado uma sociedade agrícola com as famílias morando em tendas e vivendo próximas umas das outras. Moisés relembra o nome dos 3 filhos de Noé e a importância deles, porque é a partir deles que se povoou toda a terra e são identificados aqui pela 4ª vez na exposição de Gênesis. Moisés identifica Cã como pai de Canaã e com isso antecipa o que vai acontecer com Canaã, que é o filho de Cã, que vai ser objeto da maldição de Noé. Mais adiante, Canaã era um dos 4 filhos de Cã. E o nome dos 4 filhos aparecem no capítulo 10 de Gênesis, no verso 6, e são Cuxi, Mizraim, Puti e o próprio Canaã. E foi através de Cã, o filho mais moço, o caçula de Noé, que vieram os povos que tinham uma longa história com Israel: os assírios, os egípcios, os filisteus e os babilônios. Esses povos sempre foram inimigos de Israel e foi através de Canaã, filho de Cã, neto de Noé, que vieram os cananeus que agora moravam naquela terra que está diante da nação de Israel. E essa é a razão porque se dá tanta ênfase sobre Noé ser o pai de Cã, pai de Cã, Sem e Jafé, e também o fato de Cã ser o pai de Canaã, pois destes 3 vieram todas as pessoas que agora povoam a terra até o dia de hoje. Todos nós somos descendentes de Noé e um dos seus 3 filhos. Agora falaremos sobre o pecado de Noé, versículo 20 e 21. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Em breves palavras, nesses 2 versículos há uma descrição de uma tragédia, uma mancha no caráter e reputação desse homem tão piedoso e escolhido por Deus entre toda aquela geração. Noé passou a plantar uma vinha, pois já fazia algum tempo que eles tinham saído da arca, e é o primeiro a fazer isso no novo mundo, e a terra já estava pronta para a semeadura e para a colheita. Tudo tinha voltado ao normal. Portanto, era perfeitamente natural que Noé tivesse plantado uvas, porque ele era agricultor antes mesmo do dilúvio, e era assim que ele iria ganhar o seu sustento para si e para sua família. Mas o verso 21 nos diz que ele fez vinho, e é a primeira vez que o vinho é mencionado na Bíblia. E aqui sabemos que ele já era conhecido antes do dilúvio. O mais provável é que Noé já sabia como fazer vinho, e antes mesmo até de ele entrar na arca. E ele se torna o primeiro a fazer isso no novo mundo. Deus não tinha proibido Noé e seus descendentes que fizessem o vinho a partir das uvas. Na verdade, Deus havia entregue a eles todos os frutos, grãos e plantas, inclusive as uvas.
O fato de Deus ter entregado tudo a Noé não quer dizer que poderia abusar das coisas boas, porém é exatamente o que ele fez aqui. Ele faz vinho e se embriaga, talvez durante as festas das colheitas ou durante o tempo do ano em que eles se reuniam para tirar o fruto da terra naquela celebração da família. Mas o fato é que Noé, depois de ter feito o vinho, bebe demais e fica completamente bêbado. O vinho na Bíblia. Existem pessoas que não veem qualquer problema em beber vinho ou outra bebida alcoólica. E de fato não existe uma proibição na Bíblia. Entretanto, a Bíblia é muito clara quando ela fala dos perigos da embriaguez, quando ela fala das consequências da falta de moderação. Aqui, nesse texto, a gente tem esse homem de Deus, único justo na sua geração, que cai exatamente nesse ponto. Ele abusou do vinho. E toda vez que qualquer pessoa abusa das consequências que vêm do vinho, as consequências podem ser desde ficar nu na frente dos outros, praticando imoralidade ou dizer coisas das quais vai se arrepender depois, bem como destruir relacionamentos e trazer uma mancha sobre o caráter. A Bíblia olha para o vinho como sendo uma coisa boa. Entretanto, a mesma Bíblia nos diz dos riscos e dos perigos da embriaguez. Por isso é importante o equilíbrio e a moderação. E por essa razão, algumas pessoas preferem a abstinência, se abster de tomar, né? E que assim seja, né? E sigam esse caminho. Ele não é obrigatório, a abstinência ao álcool, à bebida alcoólica. Mais uma vez que você deve considerar se você não tem o controle quando começa a beber e não sabe a hora de parar, se colocando em uma posição de vergonha e embaraço, inclusive para o próprio Evangelho. Agora eu quero deixar uma aplicação. Uma coisa pedimos a Deus e que possamos terminar bem os nossos dias. Não é só começar, mas terminar bem. Não são poucos os homens de Deus que na velhice cometem alguma coisa que traz alguma mancha a toda uma história de serviço e de ministério em louvor a Deus. Assim que Deus nos preserve e nos guarde na sua presença, né, pessoal? Não podemos deixar de ver também aqui o paralelo entre Noé e Adão. Adão caiu e é interessante que em ambos os casos foi comida. O fruto, no caso de Adão, ele violou a proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomou do fruto e comeu. No caso de Noé, ele abusou do exagero do fruto da vinha e ficou completamente alterado. E diz o texto aqui que ele procede de maneira dissoluta e irresponsável, pois embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Existe uma visão otimista da natureza humana que é muito popular, incentivando o crescimento com base na força interior, com a mensagem: você consegue, olhe para dentro de você, a bondade dentro de você, você pode superar tudo, só o que você precisa é olhar para dentro de você e liberar a sua força interior. A Bíblia tem uma visão exatamente oposta dessa visão humanista, iluminista e racionalista do homem, de que ele é bom intrinsecamente e que ele tem todos os recursos dentro dele para se superar e vencer e avançar. A Bíblia, na verdade, é muito realista a respeito da natureza humana. Noé é mais um exemplo de como o pecado corrompeu a raça humana. A Bíblia não tem nenhum escrúpulo em relatar o pecado dos maiores servos de Deus. Noé, grande servo de Deus, pecou. Moisés, grande servo de Deus, vai pecar também. Abraão pecou, Davi adulterou e assassinou. A Bíblia não esconde a realidade de quanto o pecado corrompeu a raça humana. E você e eu somos descendentes. Nós herdamos essa natureza pecaminosa e a inclinação do nosso coração, mente, desejos é sempre contra Deus. E se não houver a graça de Deus e a interferência desse Deus maravilhoso em nossa vida, nós seremos levados ao pecado.
a transgressão e a violar os mandamentos de Deus, e finalmente receberemos um justo castigo. Por isso, pessoal, nós carecemos de Cristo, carecemos da sua redenção e carecemos do seu perdão e do poder do Espírito Santo para viver neste mundo. A reação dos filhos de Noé. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos virados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Mais uma vez, Moisés enfatiza o detalhe de Cã, ser o pai de Canaã e neto de Noé, o qual será amaldiçoado por conta da atitude do pai. A pergunta é: em que exatamente ele pecou? O que é que ele fez de errado para que recebesse uma maldição tão severa como essa que Noé vai dar em seguida? Esse texto é de difícil interpretação, porque não nos é dito nada além dessas palavras lacônicas aqui, e a gente tem que tentar preencher as entrelinhas. Existem algumas interpretações que são tão absurdas, como por exemplo a bizarra interpretação que o filho abusou sexualmente do próprio pai, e essa interpretação é muito especulativa e presunçosa. O texto hebraico não dá indício algum para tamanha especulação. A gente pode entender agora o pai da pornografia nesse slide sobre Cã. O que parece mais provável é que o pecado de Cã foi o de, em vez de cobrir a nudez do pai, ele fica olhando e contemplando e observando o pai nu. Podemos dizer que Cã é o pai da pornografia. Ele é o primeiro que a Bíblia diz que viu, contemplou e saiu para divulgar. É o início da indústria pornográfica aqui que tem atingido tantas pessoas. Agora, sobre publicação, a gente tem aqui uma aplicação sobre isso, porque veja, Cã, ele deveria cobrir o seu pai e silenciar para proteger a honra, porque até aquela altura o pecado de Noé estava dentro da tenda. E ele traz para fora da tenda e publica o pecado de seu pai, e é nisso que ele pecou. E aqui vale mencionar que com o advento das redes sociais é imprescindível e muito importante e indispensável fazermos um filtro antes de publicarmos ou interagir na internet. Vale fazermos 3 perguntas em conversa com a nossa própria consciência. E aqui vão essas perguntas: vai preservar a honra da imagem de quem será exposto? Sim ou não? No caso, para você interagir na internet. Vai trazer algum benefício proveitoso? Vai ser motivo de louvor a Deus? Essas 3 perguntas aí já balizam a nossa vida sobre como agir na internet, né? Tendo isso em mente, seremos agentes multiplicadores da paz e do serviço de louvor a Deus na terra. No entanto, podemos presumir que, além de Cã expor o vexame de seu pai, provavelmente zomba e escarnece do pai bêbado, o humilhando para seus irmãos, que, ao contrário dele, quando recebem a notícia do que tinha acontecido, eles tomam a providência de contornar a situação. Nós vimos nos vídeos anteriores que a nudez pública era uma das maiores desonras que se poderia ter para uma pessoa no Antigo Oriente. Ao cobrir a nudez do pai bêbado, que nem sempre foi assim e nem sabia sequer o que estava fazendo, Sem e Jafé agiram de acordo com aquilo que eles tinham aprendido do seu pai, que tinha acontecido no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram e perceberam que estavam nus e tentaram se cobrir, e finalmente Deus os cobriu, com isso dizendo que a nudez era uma forma de desonra pública e que ela só poderia ser vista e deveria ser no casamento, no matrimônio, na intimidade. E eles agem de acordo com a revelação bíblica, cobrindo a nudez de seu pai, sem olhar, sem zombar, sem escarnecer, procedendo assim muito mais corretamente que o seu irmão mais moço.
A mentalidade hebraica antiga nos mostra o seguinte: se uma pessoa não aprende a valorizar e a respeitar a geração anterior, dificilmente a geração posterior irá por um caminho razoável. Por isso, a compreensão que se tem do texto é a seguinte: você rompeu de maneira indevida com a geração anterior e a geração posterior ficará comprometida. A reação profética de Noé, nos versículos 24 até o 27. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Note aqui essa pintura aqui desse russo Ivan Stepanovich. Só até aqui, né? Porque esse nome é um pouco difícil de pronúncia, né? É um trava-língua, né? Quando Noé acordou da bebedeira, ele toma o conhecimento, provavelmente no dia seguinte, do que tinha acontecido. Durante o tempo em que ele estava embriagado lá no meio da tenda, e descobre o que é que o seu filho caçula tinha feito, observado a sua nudez, deixando de cobri-lo, divulgando o seu pecado e talvez de maneira jocosa, humilhando e desrespeitando o pai, ao que certamente o patriarca fica profundamente contrariado. A profecia que Noé pronuncia sobre os seus filhos começa amaldiçoando Canaã, filho de Cã, e a pergunta que fica é: por que o neto que recebe o castigo e não o filho que tinha feito isso? A resposta não parece muito clara, mas nós podemos deduzir pelo menos duas coisas. Primeiro, assim como Cã, o filho mais moço, Canaã era o filho mais moço de Cã. Então era como se Noé dissesse: esse pecado que você, sendo meu filho mais novo, cometeu, acarretará uma maldição sobre o seu caçula. Segundo é que esse neto de Noé, o filho mais moço de Cã, devia partilhar da mesma conduta e cultura familiar desrespeitosa, indecente e imoral do seu pai. Porque se Cã era assim a ponto de fazer o que fez com seu pai, a gente pode imaginar como era a família dele. Então Canaã recebe toda a carga por representar a descendência de Cã, que vai se tornar muito pior, como veremos mais adiante. E o que Noé diz é: Canaã será como um escravo de escravos para os seus irmãos e irmãos de seu pai. Isso significa que ele será subjugado, dominado, pelos descendentes de Sem, Cã e Jafé, e seria como que um servo desprezível aos olhos deles. Ser escravo já era uma posição humilhante. Agora imagine escravo do escravo. Era isso que Canaã seria para os seus tios e primos e descendentes dos mesmos. Em seguida, Noé abençoa Sem, no verso 26. Acompanha aí no verso 26, que diz: e continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, né? Quando ele diz isso, ele já transfere para sempre a sua descendência a promessa da primogenitura, que será seu filho Sem, aquele que deve portar a promessa da chegada do filho da mulher que haveria de esmagar a serpente, porque é através de Sem que vai ser preservada a linhagem da redenção da humanidade, na qual sairia aquele que venceria o mal no final. A linha da promessa messiânica agora é estreitada mais uma vez. Primeiro em Adão, a gente viu, depois Sete, depois Noé e agora em Sem. E de Sem vem Abraão, Isaac, Jacó, Davi e Jesus, uma linha direta do plano de salvação divina. Veja a veracidade da palavra de Deus, como ela se cumpre e se desdobra historicamente, mostrando de fato a sua autoridade e confiabilidade. Porque Jesus Cristo, o semita, já veio e realizou a redenção do seu povo na cruz do Calvário, onde ele se ofereceu pelos pecados do seu povo, ressuscitando e em seguida assumindo o trono do universo.
Em seguida, Noé profetiza que Canaã, descendente de Cã, vai ser servo dos semitas, os ancestrais dos israelitas que haverão de tomar posse da terra de Canaã. E finalmente Noé profetiza sobre Jafé, no verso 27, e vale destacar três coisas que Deus engrandeça, a gente vê aqui. Isso é, que Deus amplie os territórios e que tenha domínio sobre muitas terras. Segundo, que ele habite nas tendas de Sem, ou seja, que seus descendentes venham morar nos acampamentos de Sem e que compartilhem da prosperidade e da bênção que Noé colocou sobre o seu filho mais velho. E terceiro, que mais uma vez Canaã seja seu servo e escravo. E podemos conferir com as palavras de Noé como elas se cumpriram de tal maneira e elas se desenvolveram durante a história. Primeiro, com a relação do filho de Cã, como que ele foi o pai de todos os cananeus, daqueles 7 povos que habitavam na terra de Canaã, que Deus tinha dado por herança a Abraão, e na época de Moisés os israelitas entraram na terra prometida sob a liderança de Josué e subjugaram e conquistaram e escravizaram os cananeus, cumprindo assim a profecia em relação a Sem, o primogênito de Noé, onde a sua descendência se tornaria herdeira das promessas que são os semitas e que vão guardar as revelações e as promessas do culto e da aliança de Deus com eles e a conquista, de Canaã. Agora, uma coisa muito interessante: o filho do meio foi o meio de Deus nos alcançar. Uma coisa muito importante, pessoal, que a gente não pode deixar de mencionar sobre Jafé, o filho do meio de Noé. A profecia que ele habitaria nas tendas de Sem se cumpriu historicamente, porque eles ocuparam a região da Ásia Menor, hoje conhecida como a Europa, e nunca tiveram muito contato com os semitas, ou seja, com a descendência dos seus irmãos, até que um dia um semita foi lá pregar o evangelho para eles. O famoso Saulo de Tarso e o apóstolo Paulo, também conhecido assim, que foi até a Europa ou a Ásia Menor, nessa região onde ele realizou as suas 4 viagens missionárias, e os jafetitas vieram para as tendas de Sem e foram abrigados na igreja, acontecendo a entrada dos gentios, os não-judeus, à igreja. Mas aí você pode até se perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Foi por causa do evangelho ter chegado até os jafetitas, que são os não-judeus, que ele veio e chegou até nós, porque aí foi aonde foi o apóstolo Paulo, ele desbravou, ele abriu a barreira do evangelho e através dele começou a pregação para aqueles que não eram judeus, ou seja, pessoas que eram de outras nações, outras nacionalidades, e isso inclui nós aqui, o Brasil, onde o evangelho veio até nós. Então, através do filho do meio, foi o meio para Deus nos alcançar. E assim, sendo o cumprimento dessa profecia de Noé sobre seu filho Jafé, que um dia habitaria nas tendas de Sem. Por isso, louve a Deus que você pode fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Louve a Deus porque ele cumpriu fielmente as palavras que Noé profetizou, inspirado pelo Espírito Santo. O relato da morte de Noé. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Moisés agora relata a morte de Noé depois do dilúvio, e ele ainda viveu o suficiente para ver seus filhos se espalharem pela face da terra. Aqui Moisés fecha a genealogia dos setitas. E uma nova etapa e estágio na história da redenção começa com as nações espalhadas pelo mundo todo. A razão pela qual Moisés conta essa história, como vimos na introdução desse estudo de hoje, é para os israelitas terem o motivo pelo qual haveriam de ganhar, porque tinha chegado a hora do castigo de Deus sobre os cananeus, que tinham estado já por muito tempo naquela terra abençoada, que emana leite e mel,
e tinham a poluído com a sua idolatria, matando seus filhos em sacrifício aos deuses e sendo violentos em seu derramamento de sangue sem precedentes. E Deus agora vem para castigar os cananeus através de Israel, os semitas, que seriam a mão de Deus contra aquelas nações ímpias. Além disso, pessoal, tinha chegado a hora de cumprir a profecia de Noé e que Moisés diz que Deus, o Deus de Israel, é o Senhor do mundo, o justo juiz de todos, que julga os povos e reparte a terra a quem quer e como ele quer. Pois bem, pessoal, muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, podem fazer seus comentários, se inscreva no canal e ative as notificações. Veja lá na descrição do vídeo, estará as minhas redes sociais, que é a fanpage, o meu Instagram do nosso canal. Terá também a divisão de capítulos, as fontes consultadas, o e-book, que é o PDF de apoio a esse estudo para você ler no seu melhor momento. E por enquanto é só. Até mais, pessoal.